Fala, amigo concurseiro, é um prazer imenso estar falando com você. Vamos falar de um tema maravilhoso, um tema importantíssimo que a gente tem que tomar cuidado, que pode vir em prova, que é a anuidade, tá? E aqui eu vou pegar tanto a Lei 6.316, né, que trata de anuidade, que é a lei que define e pede para ser criada, né, a anuidade. E a gente vai ver que determinadas penalidades, na verdade a pena de multa, né, que pode ocorrer, tanto a multa como, de certa forma, uma penalidade, uma imposição por meio de um processo disciplinar, pode aplicar multa, né, e também a multa de quem não vota, né, para o conselho. Então, os membros do conselho regional, o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, tem que votar para o conselho. E, obviamente, se ele não votar sem causa justificada, ele vai sofrer uma multa que não pode ultrapassar o valor da anuidade. Então, a anuidade ela é muito utilizada, não apenas para você manter, né, o serviço do conselho, tá? Mas também eles utiliza para o cálculo de multa, tá? Então, você tem que estar ligado em anuidade. E o terceiro ponto que eu coloquei ali, valores, né? Obviamente você tem que pagar a anuidade, tem a inscrição, o registro e tal. E também temos a possibilidade da isenção, tá? E eu botei isenções por quê? Porque a gente tem aqui 3 resoluções. A primeira resolução, a resolução 435, ela trata de uma isenção, tá? Que a gente vai falar. A segunda resolução, que é a 469, né? Isso que está aí, 469, isso. Ela trata exatamente sobre anuidade. Anuidade, taxas, emolumentos, né? E as multas, perfeito? Aí, claro, a multa está vinculada ao valor da anuidade, tá? E essa resolução, a 469, é a maior, tá? Ela é grande aqui, um pouco, assim, não é grande, mas requer um estudo um pouco mais específico, tá? E embora essa resolução 469, e eu vou falar aqui em determinados momentos de valores, tal, descrição da pessoa, e a gente teve a resolução 538, que alterou alguns dispositivos, tá? Eu vou fazer menção a essa resolução 538, porém, ela não está no edital de vocês, tá? E ela atualizou determinados valores, perfeito? E até na parte de desconto também foi atualizada, mas a banca não cobrou a resolução 538. Eu acho que a última resolução que ela cobrou foi a 47 alguma coisa. Agora eu tenho que ver de cabeça, eu não me lembro agora qual resolução que a última resolução que ela cobrou, mas ela não cobrou todas as resoluções e algumas, a 473, que ela cobrou. Então, a 538 ela não cobrou, que tem exatamente a atualização dos valores, tá? Eu vou fazer uma menção, assim, claro, só para a gente ter um conteúdo atualizado, porém, não está previsto no edital, e obviamente não está previsto no edital, não pode ser cobrado, né? Vamos lá, primeira coisa, galera, vamos pegar a lei para vocês fazerem assim, relembrar, né, o que a gente viu. Primeiro que na Lei 6.316, que cria, né, o Conselho Federal e o Conselho Regional, os conselhos regionais, no artigo 5º, ele fala que, ó, compete ao Conselho Federal fixar o valor das anuidades, taxas, emolumentos e multas devidas pelos profissionais e empresas aos conselhos regionais a que estejam jurisdicionados, né? Então, a primeira coisa que a gente está vendo aqui, a competência de quem, galera? Do Conselho Federal. Então, se cair na tua prova que cada conselho regional estipula o valor da sua anuidade, da multa, né? Tá errado. Por quê? Somente o Conselho Federal, ele que vai disciplinar por meio da sua resolução,
por isso que a gente está estudando, né? As resoluções. Ele, o confito, tá? Confito, né? Cofito. O cofito, às vezes eu chamo de crefito, eu misturo tudo, tá? Isso é normal. Às vezes eu mesmo no material eu boto crefito, boto confito, tá? É porque alguns conselhos, né, eles gostam de ser chamados de com alguma coisa. Então, acaba misturando tudo, tá? Então, o Conselho Federal é ele que vai fixar, por meio de quê? De uma resolução, o valor do quê? Das anuidades, taxas, emolumentos e multas, devida tanto para quem? Pelos profissionais e empresas aos conselhos regionais, tá? Primeira coisa. E aqui, bota aqui, ó, rapidinho, uma telinha aqui em branco, por favor. Isso. Multa. Eu quero falar disso daqui, tá? Por quê? Porque a gente tem a primeira multa que pode cair na tua prova, que está no artigo 3º, tá? Essa multa é para o profissional que não votar, tá? Que está na lei, Lei 6.316. Ela fala assim, ó, os membros dos conselhos regionais de terapia ocupacional e os respectivos suplentes com mandato de 4 anos serão eleitos pelo sistema de eleição direta, através do voto pessoal, secreto e obrigatório, aplicando-se pena de multa e importância não excedente ao valor da anuidade ao membro que deixar de votar sem causa justificada. Foi? Então, a primeira coisa que a gente está vendo aqui, a multa, né, vai ser aplicada. Aqui eu só estou entrando na lei, tá? Eu não estou me aprofundando em resoluções, quanto vai cobrar, né, o valor. Mas você bota aqui, não excedente ao valor da multa, da anuidade, tá? Então, cuidado na hora da prova, perfeito? A gente tem o limite, que é não excedente ao valor da anuidade. Ao membro que não votar. Não excedente ao valor da anuidade. Tá? Isso daqui, ó, tu marca na prova, pronto, acabou. Não votou, uma multa no valor não excedente a uma anuidade, tá? Primeiro. Segunda coisa, a gente tem as multas, né, sendo arrecadadas, tá? Interessante que na hora da tua prova, volta aqui, o Conselho Federal, cuidado na hora da tua prova, se cair o verbo fixar, é o Conselho Federal. Se cair o verbo arrecadar, olha que interessante, né? É o Conselho Regional. Então, eu já vou até fazer uma questão sobre isso, tá? Então, cuidado, gente, na hora da prova, que por força do artigo 7º da Lei 6.316, aos conselhos regionais compete, inciso 10 do artigo 7º, arrecadar anuidades, multas, taxas e emolumentos e adotar todas as medidas à efetivação de sua receita, destacando e entregando ao Conselho Federal as importâncias correspondentes à sua participação legal. Então, se vier na tua prova, quem vai fixar o valor das anuidades? O Conselho Federal. Quem vai arrecadar o valor das unidades? O Conselho Regional. Então, se cai na tua prova, Maria, fisioterapeuta, ela vai pagar anuidade. Ela paga para quem? Para o Conselho Regional. E o Conselho Regional repassa o seu valor legal, que a gente vai falar, para o Conselho Federal. Esse valor, ele é nacionalmente unificado. Por isso que a gente tem o Conselho Federal adotando o valor da anuidade, tá? Perfeito? E as isenções também.
tá? Toma cuidado. Mas aí, professor, aí pergunta às vezes de prova, pode o Conselho Federal dar uma isenção para um conselho regional de aquele grupo profissional não pagar anuidade? Pode. Por exemplo, o que ocorreu no estado, acho que da Bahia. Foi Bahia? Agora não me lembro de cabeça. Eu sei que o Confito, eles pediu uma resolução dando aos profissionais da área do estado da Bahia uma isenção, determinado valor, não sei quantidade, por motivo de calamidade pública, desastre, né? Aquela coisa, uma situação extraordinária, pode ser dada para aquele estado, tá? E não estendendo para os outros. Mas aí legislações específicas, né? Então é uma causa específica, tá? Em regra, é estipulado para todos, tá? Continuando aqui, vamos lá, galera. Artigo 15, olha só, só estou falando da lei, só estou relembrando você a lei para a gente começar nas resoluções, tá? O pagamento da anuidade ao Conselho Regional da respectiva jurisdição, olha aí, quem arrecada, e você faz o pagamento direto, né? Constitui condição de legitimidade para o exercício da profissão, tá? Então, aquele que está inadimplente, ele não pode exercer, porque ele não está legitimado ao exercício dela. Mas ele tem formação, ele tem a inscrição, tá, mas ele tem que pagar anuidade. E a anuidade será paga até 31 de março de cada ano, salvo a primeira, que será devida no ato do registro profissional ou da empresa. Eu vou falar depois da exceção, né? Porque a gente tem o pagamento da anuidade, então ele às vezes colou grau e entrou em agosto, então ele vai pagar uma proporcionalidade dos meses. Ele vai pagar agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então ele vai pagar 5/12 da anuidade, ele não vai pagar uma anuidade integral, tá? Perfeito, galera? E aí a gente também vai falar que a anuidade vai ter um abatimento se você pagar antecipado. O que significa dizer? Aqui na lei 6.316 está falando que a anuidade será paga até 31 de março. E na resolução fala que a anuidade será paga até o último dia de março. Gente, ele falou o quê? Miojo, macarrão instantâneo, tá? Até o último dia de março. Qual é o último dia de março? 31 de março. Então, se cair na tua prova, será paga até 31 de março, tá certa. Se cair na tua prova que é até o último dia de março, raciocínio lógico, né? Até o último dia de março, tá? Então, essas duas redações estão ali. Uma é a redação da 6.316 e a outra é a resolução 469, que estipula isso, tá? Vamos continuar aqui? E outra coisa, a penalidade. Penalidade, bota aí, ó. Penalidade, esqueci de falar aqui. Penalidades. E eu vou falar que o cara que paga antes de 31 de março, ele vai ter um desconto progressivo, tá? E na resolução 469, vai falar de um desconto. Teve uma ampliação desse desconto, mas eu vou falar seguindo a resolução, tá? E aqui, ó, rapidinho, em relação às penalidades. Gente, a gente lembra, você lembra, assim, bem vagamente, que a gente tem infrações disciplinares e no artigo 17 da Lei 6.316, a gente tem as penalidades que vão ser aplicadas para os profissionais. Advertência, repreensão e tem lá multa, né? Então pode aplicar uma multa equivalente até 10 vezes o valor da anuidade. Então, dentro das penalidades, a gente tem a multa de até 10 vezes a anuidade, tá? Então fica ligado nisso na hora da prova, perfeito? As penalidades, primeiro, multa até 10 vezes a anuidade do camarada, beleza? Maravilha? Então vamos começar agora falando da anuidade. Aqui eu tô falando da resolução 469, tá? Resolução 469, né? Resolução 469, isso, beleza. Ela, assim, ela não é grande não, gente. Ela tem 15 artigos, mas ali especificamente a gente vai estudar uns 10 artigos que são importantes ali, que eu vejo importante, tá? Mas assim, das outras anuidades, né, resoluções que tratam da anuidade, as outras duas que a gente vai estudar, a gente vai estudar 10 artigos, mas ali especificamente a gente vai estudar uns 10 artigos, que são importantes ali, que eu vejo importante, tá? Mas assim, das outras anuidades, né, resoluções que tratam da anuidade, as outras duas que a gente vai estudar, a gente vai estudar 10 artigos, mas ali especificamente a gente vai estudar uns 10 artigos, que são importantes ali, tá? Mas assim, das outras anuidades, né, resoluções que tratam da anuidade,
que a gente tem aqui, primeiro é a resolução 435, que trata da isenção por profissionais que cumprem determinados requisitos, que a gente vai ver, e o outro é de isenção de anuidades de portadores de doenças graves, tá? Então, elas são bem pequenas. A regra é o pagamento da anuidade, tá? Então, olha aqui, ó, as anuidades a serem arrecadadas pelos conselhos regionais, foi o que eu falei. Uma coisa é você ver na hora da prova a arrecadação, outra coisa é fixar. Quem fixa o valor das anuidades? O Conselho Federal, por meio de resolução, né? Quem arrecada? Os próprios conselhos regionais. Cuidado na hora da prova. A gente tem que tomar cuidado, porque a Lei 6.316, ela fala assim, ó, a gente tem a anuidade. Anuidade. E aí, o que vai acontecer, galera? Desse valor, 100% desse valor... Ih, botei ao contrário. 100% desse valor da anuidade, que conforme a resolução 469, ela está fixada no valor de 468. Só que tem que tomar um cuidado, que a resolução 538, ela fixa o valor da anuidade, agora eu não sei de cabeça, em 492, isso, quando ocorreu o primeiro registro, no artigo 10, ela fala 492 que ela estipula, isso, no artigo 1º, as anuidades a serem arrecadadas, hoje o valor mais atual é o 492, tá? Que é a resolução 538, fixa em 492 o valor da anuidade, tá? Mas como não é a tendência cobrar valores em prova, né? Não é o normal cobrar o valor, a gente só vai utilizar a mecânica, tá? A gente não vai utilizar propriamente valores aqui no estudo, tá? E aí o que acontece? Ela fala assim, ó, das anuidades, você vai ter que distribuir, primeiro, você vai dividir esse valor, no artigo 9º, 20% do produto da arrecadação vai para o Conselho Federal. Então, olha aqui, ó, separa aqui, ó, 20%. Deixa eu tirar um pouquinho isso aqui, ó, rapidinho aqui, isso. 20% vai para o Conselho Federal. Tá? Perfeito? E aí, olha o que diz o artigo 12. É o artigo 12, cadê? Da resolução 469, o artigo 12. A arrecadação de receitas, o recebimento de valores e cobrança de anuidade, taxas, emolumentos e multas pelos conselhos regionais serão efetivados exclusivamente mediante expedição de guia da arrecadação bancária e pagamento instituição financeira conveniada entre os conselhos regionais e o Conselho Federal, COFITO, sendo obrigatório crédito automático de 20% do valor do recebimento para o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, a ser automaticamente destacado pela instituição financeira em que ocorrer a arrecadação, depositando-se em conta própria da titularidade do COFITO, sendo expressamente vedado aos responsáveis e gestores dos conselhos regionais determinarem ou autorizarem outra forma de pagamento e a arrecadação de receitas diversas do recolhimento bancário nas contas de arrecadação. Isso é importante frisar, gente, porque a gente tem a guia de arrecadação, né? Vai gerar a guia de arrecadação, pagamento, e obviamente
já vai o próprio banco retirar os 20% e passar para a conta do Conselho Federal, tá? E aí, se 20% vai para o Conselho Federal, 80% da anuidade vai para o Conselho Regional. Tá, mas para todos, não. Para o Conselho Regional da área de jurisdição do profissional. Foi? Tranquilo? Beleza, galera? Isso daqui é fácil, tá? Também o parágrafo 1º fala uma exceção, né? Na impossibilidade de repasse automático por problema ou inviabilidade operacional da instituição bancária, estão obrigados a efetuar o repasse até o 10º dia do mês subsequente da arrecadação, no percentual legal de 20% da arrecadação bruta do mês anterior, sem desconto de qualquer natureza. Isso é importante, galera. Por quê? Porque a regra da anuidade dos 20% ser repassado para o Conselho Federal é de forma automática. Não pode o Conselho Regional criar regras específicas para, né, definir. Mas a gente tem uma exceção. Se o banco não consegue fazer isso de forma automática, então, opa, beleza. Então, o Conselho Regional, você que vai fazer, você que vai efetuar a transação. Nesse caso, você já vai até o 10º dia subsequente falar assim, ó, a minha receita de anuidade, multa, emolumentos, tudo, foi isso, R$1.000. Então, R$200 eu estou repassando. Lembre sempre, esse valor do valor de repasse tem até o 10º dia, tá? 10º dia do mês subsequente ao dar a arrecadação, perfeito? Então, cuidado com isso na hora da prova, galera. Até o 10º dia do mês subsequente da arrecadação, tá? Artigo 2º, vamos falar agora da anuidade, obviamente, né? Especificamente a anuidade, embora ali a gente estava falando de emolumentos, taxa, a gente estava falando de forma geral. Aqui no artigo 2º fala que o pagamento da anuidade será efetuado até o último dia útil do mês de março de 2017. Porque essa resolução é de 2017. Hoje, a gente tem a resolução, eu até esqueço, toda hora eu esqueço o número da resolução, a resolução 538, né? Cadê a resolução 538? Que fala, né, que ela foi estendida, na verdade, ela foi estendida até o mês de abril, tá? E aí o pagamento do valor integral da anuidade sem desconto poderá ser efetuado até o último dia útil do mês de abril, diretamente. Mas aí é complicado. Por quê? Porque hoje o mais atual é cobrança, o valor do vencimento é até abril, tá? Mas para vocês não está sendo cobrada essa resolução. Por isso que eu até estranhei. Pô, tá meio desatualizada. A banca está cobrando uma coisa que está desatualizada, de certa forma. Mas, vida que segue, né? E a gente tem exatamente aquelas pessoas que pagam, né, até, conforme está falando aqui, o famoso desconto progressivo da anuidade, tá? Que também foi alterado. Aí fica meio que quebrado. Isso, né, que hoje a gente fala o mês de abril de 2022, tá? Então, no ano de 2022 até abril de 2022 você pode pagar. A data de vencimento, né? Então, é importante frisar, a data de vencimento é uma coisa. A data para ter desconto é outra. E o desconto vai ser progressivo. Por exemplo, até o último dia de janeiro terá desconto de 15%, né? Então, ó, as anuidades pagas à vista até o último dia do mês de janeiro, ou até o último dia do mês de fevereiro, ou até o último dia do mês de março de 2017, terão desconto de janeiro, fevereiro e março, respectivamente. Por força, agora eu falo aqui, ó, da resolução 538, calma aí. Deixa eu botar assim, ó.
resolução, aqui, ó, deixa eu botar aqui, ó, resolução 538, que foi alterado isso. Aí tá janeiro, fevereiro e março. E aí o que eles alteraram? Eles deram mais desconto para as pessoas, tá? Para os profissionais. Eles falaram assim, ó, na resolução 538, as anuidades dos profissionais e das pessoas jurídicas pagas à vista até o último dia do mês de janeiro de 2022 e até o último dia de fevereiro de 2022 e até o último dia do mês de março terão desconto de 20%, 10% e 5%. O que eles fizeram? Eles deram um aumento no desconto de janeiro. Aí, ó, aqui, tá? Mas o problema é que essa resolução não está no teu edital. Por isso, eu só tô falando dela bem escondidinho, tá? Mas vai que banca é fogo, né? Banca é um projeto para derrubar candidato. Então, obviamente, eu tô atualizando para vocês, tá? Mas estuda o de vermelho, 15%, 10% e 5%, tá? Esse é o que você tem que estudar, porque é esse que está no edital. Ah, cabe recurso? Cabe, né? Vai anular a questão? Vai, se ele cobrar a resolução 538? Vai, porque não está no edital. Perfeito? Mas, se você acertar, você não entra com isso, né? Você não precisa entrar com isso. Perfeito? Tanto é que a resolução, ela teve alterações, né, nas outras resoluções, tá? Então, vamos seguir, vamos andar, tá? Aos profissionais e pessoas jurídicas, será permitido o pagamento da anuidade em 5 parcelas mensais. Olha só, então, para você ter direito ao desconto, primeiro requisito é o pagamento ser à vista, tá? Se não quiser isso, você pode parcelar a sua anuidade. Então, será permitido o pagamento da anuidade em 5 parcelas mensais e sucessivas sem juros, com vencimentos no último dia do mês de janeiro, fevereiro, né? Então, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, tá? Nesse caso, pode ser feito parcelamento. Lembrando, na hora da prova, parcelamento em até 5 vezes sem juros. Não há desconto. Não vai ser aplicado aquele desconto lá, né? Ah, mas a primeira parcela é em janeiro. Problema, vai pagar a primeira parcela em janeiro quem quer parcelar. Quem não quer parcelar pode pagar em fevereiro ainda com desconto, mas vai pagar tudo, tá? As filiais ou representações de pessoas jurídicas instaladas em circunscrição do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, diversa daquela de sua sede, também são obrigadas ao pagamento da anuidade. Então, olha aqui, as filiais ou representações de pessoas jurídicas instaladas na circunscrição do Conselho Regional, diversa daquele em sua sede, também serão obrigadas ao pagamento da anuidade, tá, gente? E aí, muita gente pergunta assim, olha só, e se o cara não pagar, né? E aí? A gente vai ter um pagamento de multa, tá? E aí, calma aí. Então, as filiais ou representações de pessoas jurídicas instaladas em circunscrição do Conselho Regional de Fisioterapia, diversa daquela de sua sede, também são obrigadas ao pagamento da anuidade, independente do pagamento realizado pela matriz. Então, né, tem lá uma pessoa jurídica, ela tem filiais, perfeito? Então, aqui, ó, filiais de pessoas jurídicas. Então, por exemplo, uma pessoa jurídica, uma PJ, ela tem uma matriz, né, a sede ou matriz. Então, vamos botar assim, sede, tá? Ou também pode vir na tua prova matriz, né? O termo mais escrito é matriz, então vou botar aqui.
ela vai pagar 100% do valor da anuidade, tá? Ponto. Perfeito? Então, ela vai pagar a anuidade. E aí, ela tem filial, vamos dizer que a sede dela fica no Rio de Janeiro. Então, ela pagou, né, ao Conselho Regional da jurisdição da sua sede, 100%. Só que ela tem uma filial em São Paulo. Então, aqui ela tem o famoso desconto. Então, é importante frisar isso daqui. Ela tem um desconto de 50%, tá? Não é isenção, é desconto. Foi? Porque na tua prova, se cobrar que ela fique isenta do conselho por força que ter já pago na sede, está errado. Ela, nas filiais, onde estão na jurisdição de outros conselhos, ela tem um desconto de 50% da anuidade. Então, ela paga, se você tem 100%, desconta 50%, ela paga 50% da estabelecida para a matriz. Perfeito? Tranquilo? Beleza, então. Artigo 6º. A inadimplência da anuidade ou das parcelas desta, no prazo fixado, ensejará a aplicação de multa. Primeiro, a gente tem a multa em relação à inadimplência e a gente tem a multa de mora, tá? Uma coisa é a multa por perder o prazo, outra coisa é por ir passando do prazo, tá? Então, a gente tem 2% porque você passou da data do vencimento, passou um dia, já é 2%, tá? E valor de juros de mora, de 12% ao ano, tá? Calculados e acrescentados sobre o valor do débito corrigido monetariamente, seguindo os indicadores da variação do Índice Nacional de Preço do Consumidor em INPC, tá? Perfeito, galera? Tranquilo? Maravilha? Foi? Beleza, vamos seguir? Vamos andar um pouquinho. Aqui. O artigo 7º, ele ficou completamente desatualizado, tá? Mas tem que falar? Tenho, né? Mas eu vou falar segundo a resolução 469 e segundo a resolução 538, tá? Por quê? Porque a resolução 469, conforme está aí, ela vai falar exatamente sobre os valores dos emolumentos a serem arrecadados. Obviamente, os emolumentos são as taxas que é devida para o conselho, né, por força de um serviço que o conselho está fazendo, tá? E no que couber pelo Conselho Federal, são fixados nesta resolução, observados os seguintes valores pela vigência no exercício do ano 2017. Então, isso daqui, gente, ficou desatualizado, tá? E aí, se você pegar a resolução 538, no artigo 8º, ela fala assim, ó, você tá vendo aí, para inscrição de pessoa física, R$ 138. Na resolução 538 já está no valor de 145, tá? Então esse valor aqui, esses valores, os valores estão resolução 538, tá? Essa resolução de 538, ela é exatamente, acho que 2021, tá? Porque o Confito, ele manteve o pagamento da anuidade, o mesmo valor, em 2022, tá? Então, é a resolução 538 hoje que disciplina os valores. E aí, por exemplo, inscrição da pessoa física, R$ 145. A inscrição é uma coisa, a anuidade é outra, tá? Inscrição da pessoa jurídica, 262 é o atualizado. Expedição e substituição de carteira profissional, R$ 145. Expedição e substituição de sala de identidade, R$ 31. Certidão ou certificado de registro, R$ 85. Aí você, então aqui mudou, 145. O valor correto, 145 aqui, o valor correto.
né? A inscrição da pessoa jurídica é 262. Então, olha aqui, ó, mudou também, ó, 262, tá? Aqui, a cédula de identidade está R$ 31. Assim, eu tô falando para vocês, mas eu entendo que... E aqui é 85. Não mudou muita coisa não, mas só para fins de curiosidade. Mas a banca, ela pode perguntar para vocês esses valores, né? O que está na resolução antiga, porque está no edital. Na nova, pô, mas é esquisito, né? Cobrar um valor desatualizado. Então, por força da resolução 538, o valor é esse, tá? Isso daqui, gente, são as taxas pagas para determinado serviço, tá? Você precisa de uma certidão para defender o seu direito, esclarecimento de situações de interesse pessoal. Isso daí, obviamente, você sabe que está previsto, né? No artigo 5º, inciso 34, a linha A da Constituição e a linha B. O direito de petição e o direito de certidão são independentes do pagamento de taxa. Mas aqui foi cobrado, não significa dizer que é gratuito, né? Mas é meramente para a entrega da certidão, assim, é meramente pelo gasto da taxa, tá? E o artigo 8º da Resolução 469 fala que os requerimentos de emissão de certidões destinadas à defesa de direitos, esclarecimento de situações de interesse pessoal dos eventuais profissionais e cidadãos interessados com a devida comprovação serão analisados e, em caso de deferimento, as referidas certidões serão emitidas pelo respectivo Conselho Regional de Fisioterapia sem a cobrança de qualquer valor a título de emolumentos. Opa! Então tem exceção à regra? Tem. Então as certidões destinadas à defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal, elas são sem cobrança de qualquer valor a título de emolumentos. Perfeito? Então entra na isenção. Perfeito? Na isenção dos emolumentos, tá? Não estou falando de isenção de anuidade, pelo amor de Deus. Perfeito, galera? Tranquilo? Quando ocorrer o primeiro registro original de profissionais ou pessoa jurídica perante o Conselho, a anuidade será por este devida proporcionalmente aos meses do exercício relativos ao período em que passar a viger a inscrição, apurando-se o montante pelo rateio do valor da anuidade, que hoje está no valor de 492, né? Agora esqueci. 492, isso. Está no valor de 492 e não 468, tá? Mas está aqui escrito 468. Entre os meses do ano fiscal. Isso daqui é uma proporcionalidade do valor da anuidade, será devida aos meses do ano fiscal, tá? O Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional escreverá os devedores inadimplentes de sua circunscrição em livro próprio da dívida ativa, especificando os débitos de qualquer espécie relativos a anuidades, taxas, emolumentos e multas, objetivando a formação da certidão da dívida ativa, a fim de que haja promoção de respectiva cobrança administrativa e execução, tá? E aí vimos também o valor de repasse, recebimento de valores e cobrança da anuidade, taxas, emolumentos e multas pelos conselhos regionais, poderá, a juízo de cada conselho regional, ser efetivado por meio de cartão de débito ou crédito, cabendo ao conselho optante disponibilizar os meios necessários para que os profissionais e pessoas jurídicas realizem o pagamento nessa modalidade. Então, olha só, gente, o recebimento dos valores é por guia bancário, ponto. Isso é estabelecido para todos os conselhos. Mas o conselho regional respectivo, ele pode discricionariamente optar por pagamento em débito ou crédito nessa modalidade. Então, cada conselho tenha a sua autonomia, mas tem que ter os meios necessários para isso, tá? As despesas com arrecadação de anuidade, taxas, emolumentos e multas será de responsabilidade exclusiva do conselho regional, tá? Ah, mas o boleto bancário, o banco está cobrando R$1. Eu vou botar mais R$1 na anuidade? Não, tá? Optante por essa modalidade de pagamento, tá? No caso, crédito e débito, você está sendo cobrado mais R$5 a mais. Problema, já está embutido na anuidade, tá? E agora eu vou falar da resolução 435, perfeito? Que fala, isso daqui é importante, né?
vão ser isentos. Isenção, gente, é não pagar nada. Perfeito? Tranquilo? Maravilha? Não paga nada. E aí, ó, os profissionais que completarem ou tenham 65 anos de idade, tá? Então, completarem ou tenha 65 anos de idade. Primeiro requisito, idade, 65 anos. Completou 65 anos, cumpriu um requisito. Ué, tá parecendo aposentadoria? É, mas não é para aposentar, não. Na verdade, é para ficar isento do pagamento, olha aí. É 30 anos de exercício profissional, contínuo ou não, no dia 31 de dezembro de 2013, terão direito à isenção do pagamento de anuidade. Então, eles que cumpriram esse requisito, tá? Continuanos ou não, no dia 31 de dezembro de 2013, então, ó, primeiro, cumpriu esses requisitos lá atrás? Cumpriu. Eles estão isentos, tá? Se não cumpriu até esse dia, já era, tá? Então foi criada essa isenção da anuidade. A concessão do direito à isenção que trata o presente artigo está condicionada ao deferimento de requerimento. Então ele tem que requerer, ele cumpriu a idade 65 e 30 de exercício profissional, contínuo ou não, no dia 31 de dezembro de 2013, tá? A redação acabou ficando esquisita, mas não é no dia, é até o dia 31 de dezembro de 2013, tá? Porque, ele tem que cumprir esses requisitos no dia 31 de dezembro. Pô, quem vai conseguir cumprir exatamente naquele dia? Só se ele fizer aniversário ou 30 anos. Então, na verdade, ele cumprir esses requisitos até o dia 31 de dezembro de 2013, terá direito à isenção do pagamento da anuidade, tá? A concessão do direito está condicionada ao deferimento do requerimento. Ele tem que requerer, ele tem que falar, conselho, né? Formulado pelo profissional que deverá ser dirigido ao presidente do Conselho Regional respectivo, instruído com a prova dos implementos nas condições e horas estabelecidas. Então ele vai pedir, presidente do Conselho Regional, eu tenho 65 anos de idade, comprovei pela minha cédula, né? E estou cumpri 30 anos de exercício profissional, tá? Cuidado, gente, que o requerimento não tem que ser até 31 de dezembro de 2013. As condições que têm que ser estabelecidas até 31 de dezembro de 2013. Por isso que a banca cobrou essa resolução. Por quê? Tem profissionais que ainda estão com 65 anos de idade, 30 até 31 de dezembro de 2013 e não pediram. E se eles pedirem, pode ser deferido, tá? Porque não é condição a formulação do requerimento até 31 de dezembro de 2013. Não. O requisito é a idade e o tempo, né, de exercício profissional, até 31 de dezembro de 2013, tá? Só isso. E a gente tem outra isenção, galera. A isenção do pagamento da anuidade das pessoas que são portadoras de doença grave, prevista em instrução normativa da Receita Federal, tá? Então, a decisão sobre o requerimento, a pessoa requer, comprova a doença grave, né? Será da diretoria do respectivo Conselho Regional, tá? E para efeito de reconhecimento pela diretoria do CREFITO, da isenção prevista nesta resolução, a doença deve ser comprovada por meio de laudo pericial, emitido por Serviço Médico Oficial da União, de Estados, DF dos municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial nos casos de doenças passíveis de controle, tá? A isenção será válida enquanto durar a doença, devendo a comprovação ser feita à diretoria do CREFITO anualmente pelo profissional até a efetiva cura. Perfeito? Tranquilo, galera? Maravilha? E assim, é importante frisar que você vê que ele é um profissional que está em efetivo exercício, porém ele tem uma doença grave, tá? Então pode ocorrer essa situação? Pode. Não estou dizendo que ele vai parar de trabalhar, tá? Vamos para uma questão aqui,
Isso aí, uma questãozinha que eu fiz, né? Maria, fisioterapeuta, já tem mais de 65 anos de idade. Logo, de acordo com a anuidade do CREFITO, podemos afirmar que isso daí, gente, a gente tinha que falar também, a banca às vezes ela não fala, né? Que é até 31 de dezembro de 2013. Maria terá automaticamente a isenção da anuidade no próximo ano. A gente tem que tomar cuidado que não vai ser de forma automática. A isenção tem que ser pedido, formulado para a diretoria do Conselho Regional, tá? Então não é automático, tem que pedir. Deverá aguardar ter 35 anos de exercício profissional. Aí, opa! Deverá requerer a isenção quando completar 30 anos de exercício profissional. Olha aí, não é 35, 30. Então, deverá requerer quando completar até 31. 30 anos, mas lembra, até 31 de dezembro de 2013. A isenção é somente para portador. Somente não, para quem completou também essa daqui tem. Enquanto estiver exercendo suas atividades, não terá direito à isenção. É errado, tá? Então, deverá requerer a isenção quando completar 30 anos de exercício profissional. Perfeito? Gabarito é letra C. Maravilha, galera? Então, fechamos aqui essa parte de anuidade, tá? A aula aqui foi até um pouquinho mais do que os 30 minutos, mas eu quis fechar num bloco só, perfeito? Você que adquiriu aí minha turma, agradeço mesmo, bons estudos, tá? Você aí que quiser adquirir, entra lá no site, tá? Depois me manda um alô lá no Instagram, no Facebook, né? No WhatsApp, e aí eu te passo o link da turma, tá, galera? Um forte abraço aí e bons estudos!